Vamos falar hoje um pouco sobre as chamadas revoluções agrícolas. É um fato bastante marcante na história da humanidade que remete até aos dias de hoje. No início, as sociedades elas viviam basicamente de três elementos: a coleta, a caça e a pesca. E o que é interessante de vermos nesse momento histórico é que no instante que esses recursos desapareciam, a sociedade em questão se deslocava para novos espaços em busca desses recursos para manter sua subsistência, para manter sua sobrevivência. Ou seja, as sociedades primitivas, elas eram nômades, elas não tinham um ponto fixo para manter-se e desenvolver-se. Mas, com o passar dos anos, das décadas e séculos, começa a se incorporar uma série de técnicas que contribuirão para a fixação da sociedade no campo. É a partir de então que nós temos o nascimento das chamadas sociedades agrícolas, não é? E o que é interessante também da gente estabelecer, já que fizemos uma referência ao tempo histórico, é de lembrarmos que ocorreram quatro grandes revoluções no meio rural. A primeira delas surgiu há 10 mil anos, bastante tempo, né? A sociedade, a chamada Revolução Agrícola Neolítica, aconteceu há 10 mil anos. E o que é interessante de verificarmos nessa sociedade, nessa Revolução Neolítica, são três características marcantes: o cultivo das várzeas nos rios, aproveitando-se inclusive dos próprios potenciais naturais, a presença de água, fertilidade nas margens dos rios, nas várzeas desses rios, contribuíram para que houvesse, por exemplo, o nascimento da civilização egípcia, não é? Além disso, nós teremos também uma situação bastante semelhante à população da China e Índia. Parte dela, da sua história, tem muito a ver com o desenvolvimento dos alimentos nas várzeas dos rios. Também vale a pena aqui da gente ressaltar uma situação que chama a atenção: a rotação de culturas. O que vem a ser a rotação de culturas? Nada mais é do que você usar um mesmo espaço para o desenvolvimento de várias culturas agrícolas, fazendo periodicamente o rodízio das mesmas. Tentarei ser mais claro com isso. Vejamos esse quadro. Se nós dividíssemos esse quadro, que supostamente seria um terreno voltado para a agricultura, em quatro áreas, nós escolheríamos cada um deles para produzir um determinado alimento. Por exemplo, eu optei aqui por falar de arroz, produzir aqui feijão no segundo quadrante, trigo no terceiro e deixo um espaço para o descanso. Depois de um certo período, eu utilizo a mesma área, só que eu faço uma rotação dessas culturas. No lugar em que havia o feijão, vai o arroz e assim sucessivamente. Então eu contribuo para que a terra descanse e ao mesmo tempo recupere o seu potencial natural para o desenvolvimento agrícola. Quem fez muito bem esse tipo de atividade foram os maias, a civilização maia foi de fundamental importância nesse processo. Também eu gostaria de ressaltar aqui uma terceira característica que chama a atenção, que seria a plantação em terraços. A gente está vendo aí uma foto muito bonita, né, de Machu Picchu, e tem muito a ver essa plantação em terraços que você verifica aqui, vinculada à civilização Inca. Os Incas foram os grandes detentores desse tipo de tecnologia, de técnica agrícola. Agora, vale a pena da gente salientar também que outros processos aconteceram. Por exemplo, no século XVIII, você vai ter nada mais, nada menos do que o crescimento da produção agrícola. E esse crescimento da produção agrícola tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com o uso de fertilizantes naturais. Esterco animal, basicamente, contribuem para que você tenha um rendimento um pouco maior do que era esperado num período anterior. Também vale a pena lembrar que no século XIX o uso de máquinas agrícolas aumenta, intensifica, haverá uma maior intensificação, não é? Os resultados da Revolução Industrial começam a ser vistos também dentro da área rural. Então a produção agrícola começa a ter uma maior rentabilidade a partir do momento que você começa a fazer o uso de máquinas. Mas bem verdade mesmo, esse processo vai começar a ser de maneira bastante sintomática, bastante sentido, apenas na metade do século XX. Na metade do século XX, nós temos a chamada Revolução Verde. Atente para esse nome, Revolução Verde. Eu coloquei aqui duas características que eu acredito que são fundamentais para o nosso desenvolvimento.
O que vem a ser, o que a Revolução Verde, ela procura basicamente solucionar a falta de alimentos e basicamente solucionar a falta de alimentos nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Essas produções, a tecnologia vai ficar muito mais e mais avançada e vai resultar em produções intensivas. Olha só, produções intensivas. Produções intensivas caracterizam-se por maior rendimento por hectare. Eu consigo produzir muito mais no mesmo espaço, não é? Fazendo uso de alguns recursos. Né, recursos técnicos. Também vale a pena lembrar que você começa a ter também uma racionalização dos meios de produção e a presença cada vez maior do capital empresarial no campo. A esse capital empresarial no campo, nós nos reportamos a esse nome, a agroindústria, o agronegócio, né, como se fosse uma verdadeira racionalização, uma industrialização das atividades rurais. Vale a pena lembrar aqui de alguns elementos que caracterizam o agronegócio. A gente começa a incorporar no agronegócio uma mão de obra cada vez mais especializada. Técnicos, por exemplo, engenheiros agronômicos, veterinários, todos eles, ou tecnistas, para aumentar a capacidade de produção. Além disso, você começa também cada vez mais a usar de máquinas mais sofisticadas para o aumento da produtividade. Também vai haver um uso de sementes selecionadas capazes de ter uma rentabilidade maior. E, por fim, você começa também a ter outro processo, que nada mais é do que o uso de recursos para diminuir a ação das pragas, os agrotóxicos. Vale a pena lembrar que isso pode trazer problemas, né, à medida em que você usa desses agrotóxicos. Também devo dizer aqui que, mais recentemente, nós temos incorporado a chamada revolução agrobiotecnológica. E a grande novidade que existe na revolução agrobiotecnológica são os organismos geneticamente modificados, que tem até essa sigla aqui, ó. Mas popularmente você deve conhecer com esse nome, transgênicos. Esse símbolo às vezes aparece em determinados alimentos. Esses alimentos são alimentos que foram modificados geneticamente. Há uma série de aspectos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode salientar é que muitos países fazem uso dos organismos, produzem, cultivam organismos geneticamente modificados. Percebe-se nitidamente por esse mapa que grande parte dessa organização, né, dessa produção, acontece em países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, Canadá, países emergentes, como é o caso da China, a Índia, e você vê também o Brasil. O Brasil tem uma participação bastante grande nesse quesito. Então, vários alimentos que nós consumimos foram modificados geneticamente. O que é importante de você lembrar é quais são as vantagens e desvantagens existentes no uso dos chamados transgênicos. Existem alguns aspectos positivos, que eles são modificados geneticamente para aumentar sua resistência em relação a pragas. Então é possível de você ter um aumento da produtividade a partir desse aspecto. Além disso, auxilia no combate à fome e à degradação ambiental. Então é uma coisa que chama a atenção do ponto de vista vantajoso. Mas existem algumas críticas a países que fazem uso desses organismos geneticamente modificados. Dois aspectos podem ser salientados. A desconfiança sobre os riscos que esses alimentos podem oferecer à saúde humana. Até hoje não se comprovou se isso realmente, se a ingestão desses alimentos traz algum tipo de dano a quem ingere, mas existe uma desconfiança. E impactos ambientais, os mais diversos podem acontecer, não é? Então é interessante da gente levar em consideração que, mesmo fazendo uso de organismos geneticamente modificados, existe um impacto que a natureza vai sofrer, isso é inevitável. Qual é o estímulo, qual é a forma que mais recentemente está sendo usada para tentar minimizar o uso desses recursos? A chamada agricultura orgânica, não é? A agricultura orgânica não faz uso de agrotóxicos. O agrotóxico, não é? Ele vai ser abolido desse tipo de produção. A ideia é fazer uso de técnicas que podem trazer a produção, que vão gerar uma produção de alimentos mais saudável. E isso é uma coisa que está crescendo no mundo.
Também há uma tecnologia que é interessante, uma técnica que é interessante, que é a chamada agrofloresta. Uma das críticas feitas a muitas e muitas atividades agrícolas é que ela gera uma devastação florestal significativa. A floresta vai ser substituída pela agricultura ou a pecuária. Hoje é possível, através de um estudo prévio, fazer um corte seletivo de árvores e, nesses espaços onde a floresta desapareceu, plantar algum alimento. Esse alimento fornecerá nutrientes para a árvore e vice-versa. Ou seja, existe um processo de protocooperação, não é? Que é bastante interessante. Ou seja, quando nós falamos um pouco sobre as chamadas revoluções agrícolas, percebemos como a sociedade evoluiu tecnicamente e como esses alimentos que são oferecidos no nosso dia a dia podem ser desenvolvidos. É isso.